Imagine trabalhar 17 anos da sua vida, dar tudo de si e, no final, receber apenas terra morta como pagamento. Parece o fim, não é? Mas e se eu te dissesse que essa terra guardava um segredo que mudaria tudo? Esta é a história de Marina, uma mulher que foi humilhada, testada e quase destruída, mas que descobriu que às vezes a maior riqueza está escondida onde ninguém imagina. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós postamos um vídeo todos os dias. Dê like no vídeo caso você goste desta história. E deixe nos comentários, contando de onde você é e que horas você nos ouve. Marina tinha aprendido a contar os anos pelas colheitas. 17 safras. Ela tinha visto nascer e morrer sob o sol implacável dos vales de Aguascalientes. 17 vezes ela tinha dobrado as costas entre as fileiras intermináveis de vinhas. 17 temporadas ela tinha entregado seu sangue, seu suor e suas lágrimas à terra de Dona Socorro. As mãos tinham se tornado ásperas como casca de árvore velha. Os pés descalços tinham aprendido a caminhar sobre pedras quentes sem reclamar e a pele do rosto tinha se curtido até parecer couro velho. Mas ela nunca faltou um único dia. Nunca pediu mais do que o justo. E cada vez que Dona Socorro passava junto a ela, inspecionando as fileiras, Marina abaixava a cabeça e murmurava um bom dia, patroa, que soava como uma reza. Os primeiros anos tinham sido diferentes. Quando ainda tinha Ricardo ao seu lado, quando ele trabalhava no armazém e ela nas vinhas, quando os dois voltavam juntos ao entardecer e se sentavam no alpendre da casinha emprestada, para ver como seus filhos, Gabriel e Sofia, corriam entre as vinhas brincando de que eram pássaros. Naqueles tempos, Dona Socorro ainda sorria ao vê-los. Ainda lhes dava uma cesta de frutas no Natal. Ainda dizia coisas como: algum dia vou dar algo próprio para vocês. Vocês merecem. Marina guardava essas promessas no peito como quem guarda moedas de ouro, convencida de que o trabalho duro sempre encontrava sua recompensa. Mas então chegou aquela tarde de outubro, quando Ricardo não voltou do armazém. O coração tinha falhado entre os barris. Assim, sem avisar, como se a vida decidisse cobrar uma dívida que ninguém sabia que existia. Gabriel tinha 9 anos, Sofia apenas 7 e Marina ficou sozinha com 2 bocas para alimentar e uma patroa que começou a olhá-la de forma diferente. No começo foi sutil. Dona Socorro parou de sorrir. Depois parou de perguntar pelas crianças. Depois começou a aumentar as horas de trabalho sem aumentar o pagamento. A exigir que Marina limpasse também a casa grande aos domingos, a tirar a casinha emprestada e obrigá-la a se mudar para um quarto atrás dos estábulos que cheirava a mofo e ratos mortos. É temporário, dizia a patroa com voz fria, só até você se acomodar. Mas os meses se transformaram em anos e o quarto continuou sendo sua prisão. As crianças cresceram, vendo sua mãe voltar toda noite com as mãos sangrando, com a roupa encharcada de suor que cheirava a terra e fertilizante, com os olhos fundos de cansaço, mas sempre repetindo a mesma frase. Só mais um pouco, meus amores. Só precisamos aguentar mais um pouco. Gabriel aprendeu a não perguntar por que não tinha carne no jantar. Sofia aprendeu a remendar sua própria roupa porque não havia dinheiro para tecido novo, e Marina aprendeu a engolir humilhações, como quem engole veneno, porque aquela vinha era a única coisa que os mantinha vivos. 17 anos depois, quando Gabriel já tinha 26 e Sofia 24, quando as mãos de Marina já não podiam segurar a tesoura de podar sem tremer, quando as costas doíam tanto que ela mal conseguia se levantar da cama, finalmente ela criou coragem. Era uma quarta-feira à tarde. O céu estava cinza como chumbo, derretido, e o vento trazia cheiro de tempestade das montanhas. Marina encontrou Dona Socorro na varanda da casa grande, tomando chá gelado em uma cadeira de balanço de vime, e as palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Patroa, disse com voz quebrada. Foram 17 anos. A senhora sempre disse que algum dia me recompensaria pelo meu trabalho. Meus filhos já são grandes, mas ainda não temos nada próprio. A senhora poderia me ajudar com algo?
mesmo que seja um pedaço pequeno de terra ou algum dinheiro guardado. Não foi uma risada amável, foi uma risada afiada como navalha, cheia de zombaria e desprezo. Recompensa, repetiu Dona Socorro, secando uma lágrima imaginária. Depois que eu te dei trabalho durante todos esses anos, depois que te deixei viver na minha propriedade, comer da minha comida, usar minha água, ela se levantou, caminhou até a beira da varanda e apontou com o dedo para um canto distante da propriedade, onde mal se distinguia uma mancha escura entre o mato. Ali está sua recompensa, Marina. Aquela vinha que você vê ali, a que está completamente seca há anos. Essa é toda sua. Pegue e vá embora. Gabriel e Sofia, que tinham vindo acompanhando sua mãe, ficaram paralisados. Marina sentiu como se a terra se abrisse sob seus pés. Mas, patroa, aquela vinha está morta desde que eu cheguei aqui. Ah, interrompeu Dona Socorro com frieza. É a única coisa que você merece. Terra morta para uma mulher que nunca soube fazer nada além de obedecer como cachorro. Ela se virou, entrou na casa e fechou a porta com um golpe que ecoou como um tiro. Marina ficou ali parada tremendo, enquanto seus filhos a seguravam pelos braços. Os trabalhadores que estavam por perto baixaram o olhar envergonhados de ter presenciado tamanha humilhação. Alguns vizinhos que passavam pelo caminho pararam para olhar e Marina pôde escutar seus murmúrios, suas risadas abafadas, seus comentários sobre a pobre viúva que trabalhou 17 anos para nada. Naquela noite, Marina caminhou com seus filhos até aquela vinha abandonada, no canto mais esquecido da propriedade. Os galhos estavam negros e retorcidos como ossos queimados. O chão era pó e pedras. Não havia uma única folha verde. Sofia começou a chorar em silêncio. Gabriel apertou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Mãe, sussurrou Sofia, o que vamos comer amanhã? Pela primeira vez em 17 anos, Marina não teve resposta. Ela se deixou cair de joelhos sobre a terra seca, abraçou seus filhos e chorou até a garganta doer. A lua surgiu entre as nuvens, iluminando aquela vinha morta que agora era todo seu patrimônio. Enquanto o vento noturno assobiava entre os galhos secos, Marina sentiu que sua vida acabava de terminar no mesmo lugar onde tinha começado, de joelhos em terra alheia, sem nada além do peso de suas próprias lágrimas. Mas justo quando estava prestes a se levantar para ir embora, algo rangeu sob seus joelhos. Um som estranho, como se a própria terra tivesse suspirado. Marina franziu a testa, limpou as lágrimas com as costas da mão e pressionou o chão com mais força. O rangido se repetiu mais forte desta vez, e uma pequena nuvem de poeira se levantou entre seus dedos. Gabriel se ajoelhou ao lado de sua mãe, apoiou a mão sobre o mesmo lugar e sentiu como o chão cedia ligeiramente, como se houvesse um vazio embaixo. Mãe, aqui tem algo estranho, disse com voz tensa. Sofia se aproximou com um galho seco e começou a raspar a superfície. A terra estava tão compactada que parecia concreto, mas onde Marina tinha pressionado, o pó se soltava com facilidade, como se alguém tivesse cavado ali há muito tempo e depois tivesse tampado. Deixa, murmurou Marina, se levantando com esforço. Não importa o que tenha aí embaixo. Amanhã procuramos onde dormir. Mas enquanto caminhavam de volta para o quarto atrás dos estábulos, que já não era seu, ela não conseguiu parar de pensar naquele rangido, naquela sensação de que a terra guardava algo mais que secura e abandono. Naquela noite, dormiram no chão da casa, de uma prima distante que os recebeu com pena e tortilhas frias. Ao amanhecer, quando o sol ainda não tinha saído completamente, e o ar cheirava a orvalho e lenha queimada, Marina acordou com uma certeza estranha no peito. Vestiu-se em silêncio, acordou seus filhos e disse algo que nenhum deles esperava escutar. Vamos ficar com aquela vinha. Gabriel a olhou como se ela tivesse perdido a razão. Mãe, aquela terra está morta. Não vale nada. Todo mundo sabe, pode ser. Respondeu Marina, amarrando o chale sobre os ombros. Mas é a única coisa que me deram e não vou deixar que tirem também a dignidade de tentar. Sofia pegou a mão de sua mãe e assentiu sem dizer nada. Gabriel suspirou,
passou uma mão pelo cabelo e acabou-a seguindo. Quando chegaram à vinha abandonada, o sol já estava alto e o calor começava a apertar. Marina arregaçou a blusa, arrancou o primeiro galho seco com as mãos nuas e jogou de lado. Depois arrancou outro e outro e outro. Os vizinhos que passavam pelo caminho paravam para olhar. Alguns negavam com a cabeça, outros soltavam risadinhas zombeteiras. Seu Teodoro, o dono da mercearia do vilarejo, se aproximou montado em sua mula e gritou de longe: Marina, você está perdendo tempo. Essa vinha está seca desde antes de você nascer. Uma comadre do mercado disse para outra em voz alta o suficiente para Marina escutar. Pobre mulher, já perdeu a cabeça de tanto sofrer. Mas Marina não parou. Gabriel e Sofia a ajudavam em silêncio, arrancando mato, tirando pedras, limpando o chão galho por galho. O trabalho era esgotante, sob o sol de Aguascalientes, que caía como chumbo derretido, e as mãos voltaram a se encher de bolhas. Mas algo tinha mudado dentro de Marina. Ela já não trabalhava porque alguém ordenava. Trabalhava porque aquela terra, morta ou não, humilhação ou não, era a única coisa que lhe tinham deixado. E se ia morrer de fome, pelo menos morreria com a dignidade de ter tentado. No terceiro dia, enquanto Sofia trazia água em um balde enferrujado que tinham encontrado abandonado, Marina parou na frente de uma das vinhas mais velhas. Tocou com delicadeza, como quem acaricia o rosto de um moribundo. Me perdoe, sussurrou para a planta. Me perdoe por todos os anos que ninguém cuidou de você, mas eu estou aqui agora e vou fazer o que puder. Gabriel, que estava cavando perto, parou de trabalhar e olhou para sua mãe com preocupação. Mãe, você está falando com uma árvore morta? Ela não está morta, respondeu Marina sem se virar. Só está esperando. Pelas noites, quando voltavam exaustos ao quarto emprestado da prima, Marina falava com seus filhos sobre o trabalho honesto, sobre a paciência, sobre acreditar em algo, mesmo quando todos dizem que você está louca. Ela não fazia sermões nem discursos longos. Fazia enquanto remendava meias, enquanto dividia ao meio a última tortilha para que alcançasse, enquanto limpava o pó do cabelo deles antes de dormir. O trabalho não é em vão quando se faz com amor, dizia com voz cansada, mas firme. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém agradeça. Passaram 2 semanas. A vinha continuava igualmente seca, mas agora estava limpa. Os galhos mortos tinham sido arrancados. O chão estava rastelhado, as pedras maiores retiradas. Não parecia menos morta, mas pelo menos parecia cuidada. E isso para Marina já era algo. Uma tarde, enquanto trabalhava sozinha, porque seus filhos tinham ido ao vilarejo procurar algum trabalho, escutou vozes que se aproximavam. Levantou a vista e viu Dona Socorro caminhando pela trilha, acompanhada de 2 de seus filhos, Henrique e Camila, ambos já adultos, ambos vestidos com roupas caras que contrastavam brutalmente com o pó do caminho. Pararam na beira da vinha e a observaram em silêncio. Marina sentiu o estômago se apertar, mas não parou de trabalhar. Continuou arrancando raízes secas com as mãos, sem olhá-los. Você ainda está aqui, disse Henrique com tom zombeteiro. Pensei que já teria ido mendigar em outro lugar. Esta é minha terra agora, respondeu Marina sem levantar a vista. Camila riu. Sua terra. Mamãe te deu um lixão. Deveria agradecer que ela não te expulsou aos chutes. Dona Socorro não disse nada. Só observava Marina com uma expressão estranha, impossível de decifrar. Depois de um longo silêncio, se virou e começou a caminhar de volta para a casa grande. Henrique e Camila a seguiram. Mas antes de ir, Henrique cuspiu no chão perto de onde Marina trabalhava. Você desperdiçou 17 anos, disse, e vai desperdiçar o resto da sua vida com esse lixo. Quando foram embora, Marina ficou imóvel, com as mãos enterradas na terra seca. Sentiu as lágrimas ameaçarem sair, mas as conteve. Não ia dar a eles o gosto de vê-la chorar. Não de novo. Naquela noite, incapaz de dormir, voltou sozinha à vinha. A lua estava cheia e banhava, a terra com uma luz prateada que fazia os galhos mortos projetarem sombras longas e retorcidas. Ela se ajoelhou no mesmo lugar onde tinha escutado o rangido naquela primeira noite e voltou a pressionar o chão. O som se repetiu.
Mas claro, desta vez, algo oco, algo enterrado, começou a cavar com as mãos sem ferramentas, arranhando a terra com as unhas até os dedos sangrarem. O pó entrava na boca, nos olhos, mas ela não parou. Cavou durante horas, cada vez mais fundo, até seus dedos tocarem algo duro. Não era pedra, era metal. Com o coração batendo nos ouvidos, limpou a terra, com mãos trêmulas, e conseguiu distinguir a forma de uma tampa enferrujada do tamanho de uma panela grande. Puxou com todas as suas forças e a tampa se soltou com um rangido agudo que quebrou o silêncio da noite. Tirou o primeiro objeto e o ergueu sob a luz da lua. Era um relógio de ouro maciço, com incrustações, de pedras que brilhavam como estrelas minúsculas. Marina parou de respirar, meteu a mão novamente e tirou um colar de pérolas. Depois um anel com um diamante do tamanho de uma uva. Depois, moedas antigas que tilintavam entre seus dedos como guizos. Suas mãos começaram a tremer tão violentamente que teve que deixar os objetos caírem sobre seu colo. Olhou para a casa grande ao longe, com as janelas escuras e silenciosas, e depois voltou a olhar o buraco na terra. Não era possível, não podia ser real. Mas quando enfiou ambas as mãos e puxou com força, conseguiu tirar um baú inteiro de metal. Pequeno, mas pesadíssimo, coberto de terra e ferrugem. Abriu com dedos desajeitados e o ar escapou de seus pulmões. Joias, moedas de ouro, relógios antigos, anéis, braceletes, correntes, tudo amontoado dentro daquele baú como se alguém tivesse querido esconder uma fortuna inteira e depois a tivesse esquecido para sempre. Marina ficou ali sentada com o baú aberto sobre suas pernas, incapaz de se mover, incapaz de pensar, enquanto a lua iluminava o tesouro que acabava de encontrar, enterrado sob a vinha que todos chamavam de morta. E então escutou passos atrás dela. Marina fechou o baú de golpe e girou a cabeça tão rápido que sentiu uma fisgada no pescoço. Seu primeiro instinto foi esconder o tesouro, cobri-lo com terra, fazê-lo desaparecer. Mas já era tarde. A figura que se aproximava pela trilha caminhava devagar, arrastando os pés sobre o pó, e sob a luz da lua marina pôde distinguir a silhueta inconfundível de Dona Socorro. Vinha sozinha, envolta em um xale escuro, com o cabelo solto caindo sobre os ombros, como nunca usava durante o dia. Marina se levantou cambaleando com o baú ainda entre as mãos. Pensou em correr, mas as pernas não responderam. Dona Socorro parou a uns passos de distância e ficou olhando o buraco na terra, depois o baú, depois o rosto de Marina coberto de pó e lágrimas secas. "Você encontrou?", disse a patroa com voz tão baixa que mal se escutou sobre o vento noturno. Marina apertou o baú contra seu peito, como se fosse um bebê recém-nascido. Eu não sabia que estava aqui. Não estava procurando, juro. Eu sei", a interrompeu Dona Socorro. Deu mais um passo para frente e Marina recuou instintivamente. A patroa parou, ergueu as mãos como se quisesse demonstrar que não vinha armada. "Não vim tirar nada de você, Marina. Vim porque vi luz da lua refletindo em algo metálico da minha janela. Pensei que alguém tinha entrado para roubar. Eu não estou roubando", disse Marina com voz quebrada. "Esta é minha terra agora. A senhora me deu. Eu sei." Dona Socorro se sentou em uma pedra grande perto da beira da vinha com um suspiro cansado que a fez soar de repente muito mais velha. "Sente-se, Marina, por favor. Tenho que contar algo que devia ter contado há muitos anos." Marina não se moveu, continuava abraçando o baú, pronta para sair correndo a qualquer momento. Dona Socorro esperou um bom tempo olhando as estrelas e depois começou a falar sem olhá-la. "Este tesouro não é meu", disse. "Era da minha mãe, quando morreu há 20 anos. Escondeu aqui porque não queria que meus filhos encontrassem. Dizia que eles não mereciam, que só desperdiçariam em luxos e vaidades." Passou uma mão pelo rosto e Marina pôde ver como os dedos tremiam. "Minha mãe era uma mulher dura, mas justa, e antes de morrer me fez prometer algo." O vento trouxe cheiro de terra molhada, embora não tivesse chovido em semanas. Marina sentiu as pernas começarem a falhar e acabou se sentando no chão, ainda abraçando o baú sem tirar os olhos de cima da patroa.
Me fez prometer que esse tesouro seria para quem demonstrasse ser digno dele, continuou Dona Socorro. Não por sangue, não por herança, mas por caráter. Finalmente virou para olhar. Marina e seus olhos brilhavam estranhamente sob a lua. Durante anos observei todos que trabalhavam nesta propriedade, procurando alguém que cumprisse a promessa, que fiz à minha mãe. Então vi você. Marina negou com a cabeça sem entender. Mas a senhora me tratava como lixo, me humilhou na frente de todos, me tirou a casa, me deu esta vinha morta como zombaria. Sim, admitiu a patroa com voz quebrada. E cada dia desses 17 anos me custou a alma. Mas precisava ter certeza, Marina. Precisava saber se você era tão honesta quanto parecia. Se sua bondade era real ou só uma atuação para conseguir favores. Um teste, sussurrou Marina, sentindo a raiva começar a abrir caminho entre a confusão. Me fez sofrer 17 anos como teste. Não, respondeu Dona Socorro rapidamente. Os primeiros anos foram reais. Te tratei bem porque merecia. Mas quando meu marido morreu e meus filhos começaram a ter mais controle sobre o dinheiro da família, tudo mudou. Eles nunca te viram como eu te via. Para eles, você era só mais uma empregada e começaram a me pressionar para te demitir, para te expulsar sem nada. Diziam que você era um gasto desnecessário. Levantou-se com esforço, aproximou-se mais um passo e Marina pôde ver as rugas profundas ao redor de seus olhos, as olheiras escuras, o tremor nas mãos. Então propus um acordo a eles. Disse que se você conseguisse superar um teste de honestidade, eu te protegeria. Mas se falhasse, iria embora sem nada e nunca mais pisaria nesta propriedade. Que teste? Perguntou Marina, embora uma parte dela não quisesse saber a resposta. Dona Socorro respirou fundo. Há 5 anos, quando viajamos para Guadalajara por 2 semanas, deixamos dinheiro e objetos valiosos à vista por toda a casa. Relógios caros sobre as mesas, notas nas gavetas, joias no banheiro. Tudo fácil de pegar, fácil de esconder. Meus filhos estavam seguros de que você roubaria algo. Apostaram dinheiro que faria. Marina lembrou dessa viagem. Lembrou como Dona Socorro tinha pedido para ela cuidar da casa, regar as plantas, vigiar que tudo estivesse em ordem. Lembrou ter visto notas de R$ 500 sobre a escrivaninha do escritório. Relógios caros ao lado da cama, colares de ouro pendurados no espelho do banheiro. Lembrou ter limpado ao redor desses objetos sem tocá-los nunca, sem nem pensar 2 vezes. Eu nunca, começou a dizer, mas a voz falhou. Eu sei, disse Dona Socorro com suavidade. Instalei câmeras ocultas por toda a casa. Revisei quando voltamos e nessas 2 semanas completas você não tocou em nada que não fosse seu. Nenhuma única vez. Mesmo quando seus filhos vieram te visitar e viram o dinheiro sobre a mesa, você os impediu. Disse a eles que aquilo não era deles, que não se toca o alheio, mesmo estando morrendo de fome. Marina sentiu as lágrimas começarem a rolar por suas bochechas, deixando caminhos limpos sobre o pó. Então, por que continuou me tratando mal? Se já sabia que não era ladra, por que me humilhou? A patroa fechou os olhos e, quando voltou a abri-los, também estavam úmidos. Porque meus filhos não acreditaram. Disseram que você tinha sido esperta, que sabia que havia câmeras, que tudo era atuação. Exigiram um segundo teste e eu, Deus me perdoe, aceitei. Um cachorro uivou ao longe e o som atravessou a noite como uma faca. Marina apertou o baú com mais força, sentindo como o metal frio machucava os braços. O que mais fizeram? Perguntou com voz apenas audível. Dona Socorro levou as mãos ao rosto. Há 3 anos, durante a festa de Natal, esconderam joias no seu quarto. No seu colchão, entre suas roupas, debaixo do seu travesseiro. E depois, na frente de todos os convidados, te acusaram de tê-las roubado. Disseram que tinham visto como você as levava. Exigiram que chamasse a polícia. Marina lembrou daquela noite como se tivesse sido ontem. O terror em seus olhos, quando os filhos da patroa a arrastaram, na frente de todos os presentes, gritando que era uma ladra. A vergonha de ver como revistavam seu quarto enquanto ela chorava. O alívio quando não encontraram nada porque ela nunca tinha pegado nada, e depois a confusão quando depois as joias apareceram misteriosamente e ninguém pediu desculpas.
Foi uma armadilha, sussurrou. Tudo foi uma armadilha desde o começo. Sim, admitiu Dona Socorro, mas falharam porque você era tão honesta que nem tinha notado que as joias estavam ali. Não as viu quando fez sua cama. Não as sentiu quando dormiu sobre o colchão. Nunca revisou suas próprias coisas, procurando algo para roubar. E quando as encontraram dias depois, exatamente onde eles as tinham colocado, foi porque eu disse onde procurar. Marina se levantou tão bruscamente que quase deixou o baú cair. Por que está me contando tudo isso agora? Por que não me defendeu então? Porque tinha medo, confessou a patroa com voz quebrada. Medo que meus filhos tirassem tudo de mim, medo de ficar sozinha, medo de que tivessem razão e eu estivesse errada sobre você. Mas já não posso continuar calada, Marina. Já não posso continuar deixando que justos paguem por pecadores. Antes que Marina pudesse responder, escutaram vozes que se aproximavam da casa grande. Gabriel e Sofia vinham correndo pela trilha, gritando o nome de sua mãe. Atrás deles, com lanternas nas mãos, vinham Henrique e Camila junto com outros 2 homens que Marina não reconheceu. Ali está, gritou Henrique apontando com a lanterna diretamente no rosto de Marina. Ali está a ladra com o tesouro da avó. Camila soltou uma risada desdenhosa. Olha só, a família de ladrões se defende entre si. Que fofo. Virou-se para os 2 homens que a acompanhavam e Marina notou então os uniformes. Policiais. Tinham trazido policiais. Oficiais, disse Henrique, com voz firme e autoritária. Esta mulher acabou de roubar um tesouro, familiar que estava, enterrado na nossa propriedade. Exigimos que a prendam imediatamente. Um dos policiais, um homem mais velho com bigode grisalho e olhos cansados, olhou Marina, depois o baú, depois Dona Socorro, que continuava sentada na pedra sem dizer nada. Senhora, perguntou o policial, é verdade o que seu filho diz? Dona Socorro se levantou devagar, tão devagar, que parecia que cada movimento lhe custava 1 ano de vida. Olhou seus filhos com uma expressão que Marina não soube decifrar. Olhou Marina, seus filhos, o baú e então, para surpresa de todos, sorriu. Não foi um sorriso amável. Foi um sorriso de alguém que acabou de tomar a decisão mais difícil de sua vida. Oficial, disse com voz clara e firme, meu filho tem razão. Precisamos de provas contundentes. Esta mulher deve passar muitos anos na cadeia pelo que fez. Fez uma pausa e o silêncio que seguiu foi tão profundo que Marina pôde escutar seu próprio coração se quebrando. Por isso, instalei câmeras ocultas em toda a minha propriedade. Há anos e tenho gravações de tudo. Henrique e Camila trocaram olhares de triunfo. Gabriel e Sofia apertaram os punhos e Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor pela 2ª vez em 1 semana. Excelente, disse o outro policial mais jovem, tirando um bloco de notas. Onde podemos revisar essas gravações? Dona Socorro apontou para a casa grande. No meu escritório, tenho tudo guardado em discos. Anos de gravações, especialmente dos últimos 3 anos. Olhou seus filhos diretamente nos olhos e acrescentou. Está tudo ali. Cada mentira, cada armadilha, cada roubo. O sorriso de Camila começou a desaparecer. Henrique deu um passo para trás e Marina, ainda abraçando o baú, como se fosse a única coisa real, no meio de um pesadelo, finalmente entendeu o que estava prestes a acontecer. Os 5 caminharam em silêncio para a casa grande, formando uma procissão estranha sob a luz das lanternas. Marina ia na frente com o baú ainda apertado contra seu peito, escoltada pelos 2 policiais. Gabriel e Sofia a seguiam de perto, sem se atrever a falar, mas sem se afastar de seu lado. Dona Socorro caminhava, atrás com passos lentos e firmes e Henrique e Camila fechavam a marcha, murmurando entre si com vozes cada vez mais nervosas. Mãe, isso é desnecessário, disse Camila quando chegaram na varanda. Já sabemos o que aconteceu. Esta mulher encontrou o tesouro da avó e pegou. Não precisamos revisar gravações velhas. Eu acho que precisamos sim, respondeu Dona Socorro, sem virar para olhá-la. Abriu a porta da casa e todos entraram no vestíbulo amplo que cheirava a madeira encerada e flores murchas.
As paredes estavam cobertas de fotografias familiares em molduras douradas, casamentos, batizados, aniversários, gerações inteiras congeladas em papel brilhante. Marina tinha limpado aquele vestíbulo centenas de vezes, mas nunca tinha entrado como entrava agora, como acusada e testemunha ao mesmo tempo. O escritório de Dona Socorro ficava no fundo da casa, atrás de uma porta de carvalho escuro com maçaneta de bronze. A patroa acendeu as luzes e o quarto se encheu de um brilho amarelado que fazia tudo parecer velho e cansado. Havia uma escrivaninha enorme coberta de papéis, estantes cheias de livros com lombadas de couro, uma poltrona de veludo verde e, no canto, uma pequena caixa forte de metal cinza. Dona Socorro se ajoelhou na frente da caixa, girou a combinação com dedos trêmulos e a abriu. Tirou uma pilha de discos rígidos externos, cada um etiquetado com datas escritas à mão. Colocou sobre a escrivaninha e conectou um a um laptop velho que demorou uma eternidade para ligar. Aqui está tudo, disse apontando para a tela. 5 anos de gravações, câmeras na sala, nos corredores, nos quartos, no quarto de serviço onde Marina vivia. Tudo legal, tudo documentado, tudo com data e hora. O policial mais velho se aproximou, colocou uns óculos de leitura e começou a revisar os arquivos. Havia centenas, milhares talvez, organizados por data, por localização, por câmera. E isso vai levar horas, murmurou. Não precisamos de horas, disse Dona Socorro com voz firme. Só precisamos de 3 datas específicas. Pegou o mouse, navegou pelos arquivos com surpreendente agilidade para alguém de sua idade e abriu o primeiro. 23 de dezembro, há 3 anos. A noite de Natal. A tela se encheu de imagens em preto e branco. Era o corredor que levava ao quarto de serviço onde Marina vivia. O selo de data no canto marcava 11 da noite. Durante vários segundos não aconteceu nada. Depois, apareceram 2 figuras se movendo com rapidez, olhando para trás a cada poucos passos para se certificar de que ninguém os via. Henrique e Camila. Marina parou de respirar. Na tela, os 2 irmãos abriam a porta do quarto. Entravam e segundos depois saíam com as mãos vazias. Dona Socorro adiantou a gravação. 5 minutos depois, os mesmos 2 irmãos voltavam ao quarto. Mas desta vez, um deles levava algo nas mãos, uma bolsa pequena. Entravam de novo. Ficavam dentro durante quase 10 minutos e quando saíam, a bolsa já não estava. Isso não prova nada, disse Henrique com voz tensa. Só estávamos revisando se o quarto estava limpo. Às 11 da noite, perguntou o policial sem olhá-lo. No Natal, Dona Socorro abriu outro arquivo. 24 de dezembro. No dia seguinte, 9 da manhã, a acusação pública. Na tela apareceu a sala principal, cheia de convidados da festa que tinha ficado da noite anterior e ali estavam de novo Henrique e Camila, mas desta vez gritando, apontando para Marina que estava de pé junto à lareira, com os olhos muito abertos, sem entender o que acontecia. O áudio era claro. Claro demais. É uma ladra! Gritava Camila na gravação, com o dedo apontando diretamente para Marina. Vi ela ontem à noite entrar no meu quarto. Pegou as joias da mamãe. Tem que revistar o quarto dela. A Marina da gravação negava com a cabeça, chorando, repetindo uma e outra vez que ela não tinha pegado nada, que nunca tinha entrado em nenhum quarto que não fosse o dela. Mas ninguém a escutava. Todos os convidados murmuravam, alguns com pena, outros com desprezo. E então aparecia na tela a própria Dona Socorro, caminhando lentamente para o centro da sala com uma expressão tão fria que dava medo. Vamos revisar o quarto dela, dizia a Dona Socorro da gravação. Se não pegou nada, não tem nada a temer. Dona Socorro pausou o vídeo e olhou seus filhos. Lembra o que aconteceu depois? Camila não respondeu. Henrique tinha ficado pálido. O policial mais jovem tomava notas em seu bloco sem dizer palavra. Não encontraram nada, continuou Dona Socorro, abrindo um terceiro arquivo, porque Marina nunca revisava suas próprias coisas com cuidado. Dormia sobre aquele colchão sem saber que havia joias escondidas entre as molas. Trocava de roupa sem notar os anéis enfiados entre as meias. Mas vocês 2 voltaram 3 dias depois. A nova gravação mostrava o mesmo quarto.
desta vez vazio, no meio da tarde. E outra vez entravam Henrique e Camila, desta vez com caras de frustração, tirando as joias de onde as tinham escondido e levando de volta. Suficiente, disse Camila, dando um passo para a porta. Isso é ridículo. Não temos que ficar para escutar. Quieta, ordenou o policial mais velho com voz que não admitia discussão. Ninguém sai daqui até eu terminar de revisar tudo isso. Dona Socorro abriu mais arquivos. Um após outro mostravam cenas similares. Os irmãos escondendo dinheiro em lugares onde Marina trabalhava, depois acusando-a de roubo. Os irmãos derramando vinho no chão e culpando Marina de descuidada. Os irmãos quebrando um vaso valioso e convencendo sua mãe de que Marina tinha sido a responsável. Ano após ano, armadilha após armadilha, tudo ficou gravado. Mas então, Dona Socorro abriu um arquivo diferente. A data era de há 5 anos, a viagem para Guadalajara. Este é o primeiro teste, disse com voz suave. O que vocês apostaram que ela falharia? A gravação mostrava o interior da casa grande, vazia, silenciosa. Depois aparecia Marina entrando para regar as plantas. Henrique sorriu. Camila respirou aliviada. Mas então, na tela, Marina retirou a mão. Negou com a cabeça como se estivesse se repreendendo. E continuou limpando ao redor do dinheiro sem tocá-lo. Isso se repetiu dezenas de vezes durante as 2 semanas. Marina vendo dinheiro, joias, relógios caros, deixados estrategicamente ao seu alcance e cada vez sem falta. Sem duvidar 2 vezes, ela limpava ao redor e seguia seu caminho. Mas a cena mais poderosa veio perto do final das 2 semanas. Gabriel e Sofia tinham ido visitar sua mãe na casa grande. Os 3 estavam na cozinha compartilhando tortilhas e feijão refrito que Marina tinha preparado com o pouco que tinha. Sofia, que naquela época teria uns 19 anos, se levantou para ir ao banheiro e, ao passar pelo escritório, viu as notas sobre a escrivaninha. Mãe, disse na gravação com voz cheia de esperança, olha quanto dinheiro. Se pegarmos só um pouco, ninguém perceberia. Poderíamos comprar remédio para você. Comida que dure, sapatos para Gabriel. A resposta de Marina foi imediata e contundente. Não, sua voz era suave, mas firme como rocha. Esse dinheiro não é nosso, e não se toca o que não é nosso, mesmo estando morrendo de fome. Entendeu? Mas mãe, entendeu? Sofia baixou a cabeça. Sim, mãe. A fome passa. A desonra não. No escritório, vendo essa gravação depois, Sofia começou a chorar em silêncio. Gabriel colocou uma mão em seu ombro e Marina sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Mas desta vez não era dor, era outra coisa. Algo parecido com reivindicação. O policial mais velho desligou o laptop e tirou os óculos. Virou-se para Henrique e Camila com uma expressão de profundo desgosto. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês. Estão presos por fraude, tentativa de incriminação, abuso de confiança e conspiração para cometer um crime. Isso é absurdo, gritou Henrique recuando. Somos os donos desta propriedade. Não podem nos prender na nossa própria casa. Estou prendendo vocês exatamente por isso, respondeu o policial com voz gelada. Porque abusaram de sua posição de poder para destruir a vida de uma mulher inocente. Porque fizeram isso durante anos, e porque se não fosse por sua própria mãe, provavelmente continuariam fazendo. O policial mais jovem tirou as algemas. Camila começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva, de humilhação, de se ver pega. Henrique tentou resistir, mas o policial o imobilizou com facilidade surpreendente. Mãe, suplicou Camila, enquanto as algemas se fechavam ao redor de seus pulsos. Mãe, por favor, somos seus filhos. Não pode fazer isso. Dona Socorro ficou sentada em sua poltrona de veludo verde, com as mãos cruzadas sobre o colo, olhando seus filhos com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia libertação. Precisamente porque são meus filhos, tenho que fazer isso. Ensinei vocês a serem honestos, a serem justos, a valorizar as pessoas pelo que são e não pelo que têm. E vocês escolheram ser o contrário. Escolheram a crueldade, a mentira, a traição. Fizemos por você,
gritou Henrique, enquanto o policial o arrastava para a porta. Para proteger o patrimônio familiar, para que esta mulher não se aproveitasse de você. Não, disse Dona Socorro com voz quebrada, mas firme. Fizeram porque são gananciosos, porque queriam tudo para vocês, porque não suportavam a ideia de que alguém que consideravam inferior pudesse receber algo que vocês achavam merecer mais. Levantou-se devagar, caminhou até onde estava Marina e colocou uma mão em seu ombro, mas se enganaram. Esta mulher vale mais que todo o ouro daquele baú e vai ter tudo o que merece. Os policiais levaram Henrique e Camila enquanto eles gritavam, ameaçavam, exigiam advogados, prometiam vingança. Suas vozes foram se apagando à medida que os arrastavam pelo corredor, pelo vestíbulo até fora, onde as luzes da viatura começaram a girar, iluminando a fachada da casa grande com lampejos vermelhos e azuis. Quando o silêncio finalmente voltou, só ficaram 4 pessoas no escritório. Dona Socorro, Marina, Gabriel e Sofia. O baú continuava sobre a escrivaninha, ainda aberto, com as joias brilhando sob a luz amarelada da luminária. Marina se deixou cair em uma cadeira, tremendo dos pés à cabeça. Não de medo, de alívio, de exaustão, da sensação avassaladora de que pela primeira vez em 17 anos alguém tinha visto a verdade sobre ela. Me desculpe, disse Dona Socorro, ajoelhando-se na frente de Marina com esforço. Desculpe cada humilhação. Desculpe cada lágrima. Desculpe ter demorado tanto para fazer o certo. Por quê? Sussurrou Marina. Por que me colocou à prova durante tanto tempo? Por que não me defendeu antes? A patroa fechou os olhos e quando os abriu estavam cheios de lágrimas. Porque sou covarde, porque tinha medo de perder meus filhos, porque queria acreditar que eventualmente mudariam, que veriam sua bondade e aprenderiam com ela, mas só pioraram. E quando percebi que nunca iam mudar, eu soube que tinha que escolher entre proteger meus filhos ou cumprir a promessa que fiz à minha mãe. Pegou as mãos de Marina entre as suas, enrugadas e manchadas pela idade. Escolhi cumprir minha promessa. Escolhi fazer justiça, mesmo que me custe meus próprios filhos. Gabriel se aproximou com os punhos ainda apertados. E o tesouro, o baú, era parte do teste, não era? Sim, respondeu Dona Socorro, levantando-se com a ajuda de Marina. O baú é real. É a herança da minha mãe, e ela queria que fosse para quem demonstrasse ser digno dele. Não por trabalhar duro, não por ser servil, mas por ser honesto quando ninguém está olhando, por ser bom quando não há recompensa, por escolher a integridade sobre a sobrevivência uma e outra vez. Aproximou-se do baú, fechou com cuidado e o empurrou para Marina. É seu tudo. As joias, o ouro, as moedas antigas, tudo tem um valor de vários milhões de reais. Suficiente para que nunca mais tenha que trabalhar para ninguém. Suficiente para que seus filhos estudem, para que compre uma casa, para que viva o resto de sua vida com dignidade. Marina olhou o baú como se fosse uma cobra venenosa. Não posso aceitar. É da sua família. Minha família acabou de ser presa por tentar destruir você. Ah, interrompeu Dona Socorro com um sorriso amargo. E você é mais família para mim do que eles jamais foram. Além disso, não é uma decisão minha. É o cumprimento de uma promessa que fiz à minha mãe, e as promessas aos mortos são as mais sagradas de todas. Gabriel e Sofia se entreolharam. Depois olharam sua mãe, depois o baú. Nenhum disse nada, mas em seus olhos havia algo que Marina não tinha visto em anos. Esperança. Há algo mais, disse Dona Socorro, caminhando para a caixa forte. Tirou um envelope amarelado, grosso, selado com lacre vermelho. Estas são as escrituras da vinha. A vinha seca que te dei como zombaria. Agora é oficialmente sua, legalmente. Notarialmente e com o dinheiro do baú, você pode fazer com ela o que quiser. Vender, recuperar, construir algo novo é sua decisão. Entregou o envelope a Marina e, desta vez, quando seus dedos tocaram o papel velho, sentiu algo que não tinha sentido em quase 2 décadas. Sentiu que sua vida finalmente lhe pertencia. Dona Socorro caminhou para a porta do escritório, parou no umbral e virou uma última vez. Sua mãe tinha razão, Marina. A fome passa, mas a desonra não.
E você nunca perdeu sua honra, nem quando isso teria salvado sua vida. Isso é algo que nem todo o ouro do mundo pode comprar. Saiu do escritório e fechou a porta suavemente atrás dela. Marina ficou ali sentada com o baú de um lado e o envelope das escrituras nas mãos, rodeada de seus filhos que não sabiam se rir ou chorar. Lá fora, a madrugada começava a atingir o céu de laranja e rosa. As luzes da viatura já tinham ido embora, levando Henrique e Camila para um destino que provavelmente incluía anos de cadeia e humilhação pública. E em algum lugar dos vales de Águas Calientes, uma vinha seca esperava sob a terra que alguém a acordasse de seu longo sono. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas e leu as escrituras. Tudo estava em ordem. A vinha era sua, a terra era sua, e debaixo daquela terra, quem sabia que mais segredos esperavam? Porque se algo tinha aprendido naquela noite interminável, é que a terra sempre guarda mais do que mostra e que às vezes o que parece morto só está esperando o momento certo para voltar à vida. No dia seguinte, quando o sol mal começava a nascer, Marina voltou à vinha com Gabriel e Sofia. Começaram a cavar no mesmo lugar onde tinha encontrado o baú, mas desta vez com ferramentas adequadas. À medida que cavavam mais fundo, descobriram algo que nenhum deles esperava. Uma escada de pedra antiga, coberta de musgo e terra compactada, descendo para as profundezas. Gabriel desceu primeiro com a corda amarrada na cintura e o celular iluminando o caminho. Os degraus rangiam sob seu peso, mas resistiram. Marina o seguia de perto com o coração batendo tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Sofia fechava a fila. Não era um cheiro doce artificial, era fresco, vivo, como se tivessem acabado de cortar rosas em um jardim de verdade. O corredor terminava em uma porta de madeira tão velha que o primeiro empurrão de Gabriel a fez cair de suas dobradiças com um estrondo surdo que levantou nuvens de pó. Do outro lado havia um cômodo. Não era um cômodo. Era uma câmara subterrânea circular do tamanho de uma sala pequena com o teto abobadado talhado. Diretamente na rocha estava cheia de flores, rosas, lírios, gardênias, jasmins, todas crescendo em vasos de barro alinhados contra as paredes. As plantas estavam verdes, saudáveis, florescendo como se alguém tivesse estado cuidando delas naquela mesma manhã, mas isso era impossível. O lugar tinha estado selado durante décadas. No centro da câmara havia uma mesa de madeira escura com cadeiras ao redor. Sobre a mesa, documentos amarelados protegidos sob vidro e na parede do fundo, pendurado com cuidado, um retrato enorme de uma mulher que se parecia tanto com Dona Socorro que poderia ter sido sua irmã gêmea. "Minha mãe", disse uma voz atrás deles. Marina girou e viu Dona Socorro descendo os últimos degraus da escada, apoiando-se na parede. Assim ela era quando tinha 30 anos. Quando ainda não carregava todo esse peso, Marina se aproximou da mesa e olhou os documentos sob o vidro. Eram escrituras, contratos, certidões de nascimento. Demorou um momento para entender o que estava vendo. Quando finalmente compreendeu, sentiu as pernas fraquejarem. "Estes são certificados de libertação de escravos", disse com voz afogada. De há mais de 100 anos, Dona Socorro assentiu devagar, limpando as lágrimas. "Esta terra, esta vinha, não foi construída pela minha família. Foi construída por pessoas escravizadas que trabalharam aqui durante gerações. Meu bisavô era o dono, um homem cruel, despiedoso, que os tratava pior que animais. Mas quando chegou a Revolução e as leis mudaram, em vez de libertá-los com dignidade, os expulsou sem nada, sem dinheiro, sem terra, sem nem o reconhecimento de tudo o que tinham construído." Gabriel pegou um dos documentos que estava fora do vidro. Era uma lista de nomes escritos com tinta descolorida. Dezenas de nomes, famílias inteiras. O que aconteceu com eles? "Foram embora", respondeu a anciã. "Se dispersaram por todo o México. Alguns morreram no caminho. Outros encontraram trabalho em outras fazendas. Outros lugares onde continuar sendo explorados. Mas antes de irem, a matriarca de todas essas famílias, uma mulher chamada Amparo, amaldiçoou esta terra.
Disse que nunca mais voltaria a dar fruto até que se fizesse justiça, até que alguém de sangue honesto, alguém que conhecesse o sofrimento e a humilhação, recebesse o que realmente merecia. Marina sentiu um arrepio percorrer suas costas. Por isso a vinha secou. Secou no mesmo ano em que expulsaram as últimas famílias. Meu bisavô tentou de tudo. Trouxe especialistas, trocou a terra, instalou irrigação moderna. Nada funcionou. A vinha continuava morrendo. E quando meu avô herdou a propriedade, já ninguém queria trabalhar aqui. Diziam que a terra estava amaldiçoada, que os mortos pediam justiça. Sofia tocou uma das flores com cuidado, como se temesse que desaparecesse. E as flores? Como é possível que continuem vivas? Minha mãe as plantou, explicou Dona Socorro. Quando herdou esta propriedade e descobriu este lugar oculto, encontrou os documentos, a história completa, a verdade que nossa família tinha ocultado durante gerações. Sentiu-se tão envergonhada, tão culpada, que dedicou o resto de sua vida a tentar compensar. Descia aqui toda semana, cuidava destas flores como um ato de penitência, como uma forma de manter viva a memória de todos os que tinham sofrido. E me fez prometer que algum dia, quando encontrasse alguém digno, alguém que conhecesse a dor do trabalho não reconhecido, lhe entregaria tudo. Virou-se para Marina com os olhos brilhantes. Por isso te coloquei à prova. Por isso precisava estar absolutamente segura de quem você era. Porque não se tratava só de dinheiro ou terra. Tratava-se de quebrar uma maldição geracional, de fazer justiça depois de mais de 100 anos. Marina se apoiou na mesa sentindo o peso de toda aquela história caindo sobre seus ombros. Mas eu não sou descendente dessas famílias. Não tenho nenhuma conexão com eles. Não precisa ter, respondeu Dona Socorro. A maldição não pedia vingança, pedia justiça, pedia que alguém como eles, alguém que tinha trabalhado toda a sua vida sem reconhecimento, alguém que tinha sido humilhado e explorado, mas que se manteve honesto, recebesse o que merecia. Você é essa pessoa, Marina. Por isso o tesouro estava te esperando. Por isso a terra se abriu justo sob seus joelhos naquela noite. Por isso encontrou este lugar. Gabriel pegou outro documento. Era um mapa antigo, desenhado à mão, que mostrava não só a vinha, mas toda a rede de túneis que corria sob ela. Havia mais câmaras, mais lugares ocultos. Tem algo mais aqui embaixo, disse, apontando uma marca no mapa. Algo grande. Seguiram o mapa por outro corredor que saía da Câmara das Flores. Este era mais largo, com tochas apagadas penduradas nas paredes em suportes de ferro. Caminharam durante o que pareceram horas, mas provavelmente foram só minutos até o corredor. Se abriram em uma caverna natural, imensa, e no centro dessa caverna havia um manancial. Água cristalina brotava das rochas, formando uma lagoa pequena que transbordava para canais talhados no chão. Os canais corriam em todas as direções, desenhados para irrigar toda a vinha desde baixo, mas as comportas estavam fechadas, enferrujadas, seladas há décadas. Isto é o que mantinha viva a vinha original, sussurrou Sofia, ajoelhando-se junto à água. Um manancial subterrâneo, por isso as flores lá em cima continuam vivas. Porque a água nunca parou de fluir, só parou de chegar à superfície. Gabriel examinou as comportas. Se abrirmos isso, se deixarmos a água fluir outra vez, a vinha vai voltar a viver. Dona Socorro estava parada na beira da lagoa, com uma expressão de assombro misturado com alívio. Sua mãe sabia disso? Sabia, confirmou a anciã, mas se negou a abrir as comportas. Disse que a água não voltaria a fluir até que se cumprisse a promessa, até que a justiça voltasse a esta terra, e morreu, esperando esse dia. Aproximou-se de Marina, pegou suas mãos entre as suas. Mas esse dia chegou. Chegou na noite em que você se ajoelhou sobre terra alheia e chorou pela injustiça. Chegou quando decidiu não desistir, apesar de todos te chamarem de louca. Chegou quando escolheu a honestidade sobre tudo o mais, uma e outra vez, durante 17 anos. Marina sentiu as lágrimas começarem a rolar por suas bochechas, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação, de fechamento, de entender finalmente que seu sofrimento não tinha sido em vão. Abra as comportas, disse Dona Socorro.
Devolva a vida a esta terra. Termine o que minha mãe começou. Gabriel não esperou mais ordens. Com a ajuda de Sofia, começou a bater nas comportas enferrujadas com uma pedra grande. O metal cedeu com queixumes agudos que ecoaram por toda a caverna, e quando a primeira comporta se abriu completamente, a água começou a fluir. Não foi um jato violento. Foi um gotejo constante, depois um fio, depois um riacho pequeno que correu pelos canais, talhados na pedra, e desapareceu para cima. Para a superfície, para as raízes de todas aquelas plantas que levavam décadas esperando esse momento. Abriram as demais comportas uma por uma. O som da água encheu a caverna como música, e quando a última se abriu, Marina jurou que escutou algo mais. Vozes, sussurros, risadas, como se todas aquelas almas esquecidas finalmente pudessem descansar em paz. Subiram de volta à superfície quando o sol já estava se pondo. O céu era um incêndio de laranjas e vermelhos que tingia toda a vinha com luz dourada. E enquanto caminhavam de volta, Marina notou algo extraordinário. As plantas novas que tinha semeado, as que mal tinham uns brotos verdes há umas horas, agora estavam mais altas, mais fortes, como se a água subterrânea lhes tivesse dado vida nova em questão de minutos. Não era possível, era ilógico. Mas ali estava acontecendo na frente de seus olhos. Não é mágica, disse Dona Socorro. É justiça. E a justiça sempre traz vida nova. Os meses seguintes foram de transformação. A água do manancial subterrâneo fluiu constantemente, convertendo a vinha seca em um vergel. As plantas cresceram com uma velocidade que deixou atônitos todos os especialistas agrícolas que Marina contratou. Para a primavera seguinte, a vinha estava completamente verde, cheia de folhas novas e cachos de uvas que pendiam pesados e suculentos sob o sol. Marina contratou 20 trabalhadores do vilarejo, todos eles pessoas honestas, que tinham sido gentis com ela mesmo quando não tinha nada. Pagou salários justos, deu benefícios, tratou com o respeito que ela nunca tinha recebido. A vinha se transformou na mais produtiva de toda a região. O vinho que produziram ganhou prêmios. Os lucros se multiplicaram. Com parte do dinheiro do tesouro e os lucros da vinha, Marina criou uma fundação. O propósito era encontrar os descendentes de todas aquelas famílias escravizadas. Levou meses de investigação, de rastrear nomes em registros antigos, de viajar por todo o México seguindo pistas. Encontrou alguns, não todos. Muitas linhas familiares tinham se perdido no tempo, mas aos que encontrou ofereceu algo mais que dinheiro. Ofereceu verdade, mostrou os documentos da Câmara Subterrânea, contou a história completa e entregou uma parte dos lucros da vinha, não como caridade, mas como o pagamento atrasado que seus ancestrais nunca receberam. Um desses descendentes era um homem mais velho chamado Amparo, igual à sua tataravó. Quando Marina mostrou o certificado de libertação com o nome de seu ancestral e explicou tudo, o homem começou a chorar como uma criança. Sempre soubemos que tínhamos vindo de algum lugar, disse com voz quebrada, mas nunca soubemos de onde. Nunca conhecemos nossa história e agora a senhora nos devolve. Não só a história, nos devolve a dignidade. Naquele dia, e parado no meio da vinha florescente, rodeado de plantas que seus ancestrais tinham semeado mais de 100 anos atrás, Amparo ergueu as mãos ao céu e fez uma oração de agradecimento. E Marina, observando-o, soube que a maldição finalmente tinha sido quebrada. E Marina, sentada na varanda da casa nova que tinha construído no centro da vinha, olhava o pôr do sol. Dona Socorro tinha envelhecido muito nesses anos. Sua saúde era frágil, mas seu espírito parecia mais leve que nunca. Sabe o que é o mais irônico de tudo? Disse Dona Socorro, tomando um gole de chá gelado. Meus filhos vão sair da cadeia em 2 anos, e quando saírem, não receberão nada, porque usei todo o dinheiro da herança deles para financiar sua fundação. Tudo o que restava da fortuna familiar agora está nas mãos das pessoas que realmente merecem. Marina sorriu. Como se sente com isso? Como liberdade, respondeu a patroa. Como finalmente cumprir a promessa que devia ter cumprido há décadas. Minha mãe estaria orgulhosa.
Fez uma pausa olhando as fileiras de vinhas que se estendiam até onde a vista alcançava. E você se sente diferente agora que tem tudo o que nunca teve? Marina pensou na pergunta durante um bom tempo. Pensou nos 17 anos de humilhação. Pensou nas noites de fome e frio. Pensou nas mãos sangrando, nas costas quebradas, nas lágrimas engolidas em silêncio. Pensou no tesouro sob a terra, na vinha ressuscitada, nos milhões de reais no banco, na casa nova, na fama, no respeito que agora todos lhe mostravam. Não, respondeu finalmente. Não me sinto diferente porque eu sempre fui a mesma pessoa. O ouro não me fez honesta, a terra não me fez trabalhadora, o sucesso não me fez digna. Eu já era tudo isso quando dormia em um quarto atrás dos estábulos. A única coisa que mudou é que agora o mundo pode ver o que sempre esteve ali. Dona Socorro assentiu com aprovação. Por isso minha mãe escolheu você, porque a verdadeira riqueza nunca esteve escondida sob a terra. Estava no seu caráter. Isso é algo que nenhuma humilhação pode tirar de você. Nenhuma pobreza pode destruir. Nenhuma fortuna pode comprar. O sol afundou atrás das montanhas, tingindo o céu de púrpura e dourado. Em algum lugar da vinha, os trabalhadores cantavam enquanto fechavam o dia. O cheiro de terra molhada e uvas maduras enchia o ar. E Marina, a viúva que tinha recebido terra morta como pagamento e a tinha convertido em vida, soube que sua história não era sobre vingança ou riqueza, era sobre justiça. Era sobre manter a dignidade quando todo mundo diz que você não vale nada. Era sobre escolher a honestidade mesmo quando ninguém está olhando. Era sobre acreditar que o trabalho feito com amor nunca é em vão, embora leve décadas para ver os frutos. Meses depois, quando Dona Socorro morreu em paz durante o sono, deixou uma carta para Marina. Era curta, escrita com mão trêmula, mas com palavras firmes. Querida Marina, minha mãe me fez prometer que entregaria o tesouro a quem o merecesse. Eu cumpri essa promessa, mas você fez algo maior. Não só recebeu o tesouro, multiplicou. Não só reviveu a vinha, curou a terra. Não só perdoou, ensinou o que significa a verdadeira justiça. Obrigada por me demonstrar que nunca é tarde para fazer o certo. Que a paz te acompanhe sempre. Socorro. Marina guardou aquela carta em uma moldura e a pendurou em seu escritório, junto ao certificado de libertação da família, de amparo e uma fotografia da vinha, seca no dia que a recebeu. Cada vez que alguém lhe perguntava como tinha conseguido tudo, apontava para essas 3 coisas e dizia: não foi o ouro que me fez rica, foi manter-me honesta quando o mundo me dava razões para não ser. Essa é a única riqueza que realmente importa, porque a fome passa, mas a desonra não. E eu escolhi passar fome antes que perder minha alma. E quando seus netos lhe perguntavam anos depois sobre aqueles 17 anos de sofrimento, sobre se arrependia de não ter pegado aqueles relógios, aquele dinheiro, aquelas joias que estavam ao seu alcance e que lhe teriam salvado de tanta miséria, Marina sorria e respondia: se tivesse pegado nem que fosse uma moeda, nada disso existiria. A vinha continuaria morta, as famílias não teriam encontrado justiça e eu continuaria sendo pobre. Não pobre de dinheiro, pobre de espírito, porque quando você rouba para sobreviver, sobrevive, mas deixa de viver. E eu escolhi viver com dignidade antes que sobreviver sem ela. A vinha continuou crescendo geração após geração, e no centro da propriedade, justo sobre a Câmara das Flores, que agora era um memorial aberto ao público, Marina mandou construir um monumento. Não tinha seu nome. Tinha os nomes de todas aquelas famílias escravizadas que tinham construído aquela terra com seu sangue e seu suor, e uma placa com uma única frase: a justiça demora, mas sempre chega. E quando chega, traz vida nova. Cada ano, no aniversário do dia em que Marina encontrou o tesouro, descendentes daquelas famílias se reuniam na vinha. Comiam juntos, bebiam o vinho produzido naquela terra que seus ancestrais tinham trabalhado e contavam as histórias que quase se perderam no tempo. E cada ano Marina descia à Câmara das Flores, que agora tinha água corrente e luz elétrica, mas continuava sendo um lugar sagrado, e renovava as plantas uma por uma,
enquanto sussurrava os nomes de todos aqueles que tinham sofrido antes dela, porque entendia algo fundamental. Sua riqueza não era dela. Era emprestada. Era um presente. Era a resposta a 100 anos de orações silenciosas. E seu trabalho não era acumulá-la. Seu trabalho era multiplicá-la, compartilhá-la, usá-la para que a história não se repetisse. E enquanto a água do manancial continuava fluindo sob a terra, alimentando raízes que conectavam o passado com o presente, a vinha florescia não só com uvas, com esperança, com justiça, com a certeza de que o trabalho honesto nunca é em vão. Embora leve toda uma vida para vê-lo, embora todos te chamem de louca, embora o mundo inteiro te diga que não vales nada, a terra sempre lembra e a terra sempre recompensa quem a cuida com amor. A fundação de Marina cresceu além de qualquer expectativa. O que começou como uma busca pelos descendentes das famílias escravizadas se transformou em um movimento pela reparação histórica. Outras famílias em todo o México começaram a investigar suas próprias terras, seus próprios passados, descobrindo histórias similares de exploração e injustiça enterradas sob décadas de silêncio. Marina se tornou porta-voz desse movimento. Jornalistas vinham de todo o país para entrevistá-la. Acadêmicos estudavam seu caso. Políticos a convidavam para dar testemunho em audiências sobre reforma agrária. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Toda quinta-feira, sem falta, Marina voltava à vinha original, aquela que tinha recebido seca e morta, e trabalhava ali com suas próprias mãos. Podava, regava, limpava exatamente como tinha feito naqueles primeiros dias quando todos a chamavam de louca. Os trabalhadores às vezes perguntavam por que continuava fazendo isso, agora que tinha pessoas para fazer por ela. Porque preciso lembrar, respondia Marina com simplicidade. Preciso lembrar de onde vim, do que custou chegar aqui. De quantas pessoas pagaram um preço muito maior para que eu pudesse estar aqui hoje. Gabriel tinha se casado e dado a Marina 2 netos que agora corriam entre as vinhas, exatamente como ele e Sofia tinham feito décadas atrás. Mas havia uma diferença. Essas crianças corriam em terra própria, em terra comprada com honestidade, em terra que carregava uma história de redenção em vez de vergonha. Sofia tinha se tornado advogada, especializando-se em direitos trabalhistas e casos de reparação histórica. Usava a história de sua mãe como exemplo em cada caso que levava aos tribunais, como prova viva de que a justiça, mesmo atrasada, ainda tinha valor. Passaram-se os anos e a vinha continuou prosperando. O vinho de Marina era servido nos melhores restaurantes do país. Turistas vinham de longe para conhecer a propriedade e ouvir a história da mulher, que tinha ressuscitado terra morta. Mas para Marina, o maior prêmio não era o sucesso comercial. Era ver as crianças dos descendentes das famílias escravizadas brincando livremente na terra que seus ancestrais tinham sido forçados a trabalhar. Era ver jovens estudando na escola que tinha construído, aprendendo não só sobre agricultura, mas sobre justiça, dignidade e o poder da honestidade. Era saber que tinha quebrado um ciclo que durava mais de um século. Um dia, já muito idosa, Marina estava sentada na varanda quando viu uma mulher jovem subindo pela trilha. Não a reconheceu de imediato, mas havia algo familiar nela. A jovem se aproximou com passos hesitantes. Meu nome é Laura, disse. Sou neta de Dona Socorro, filha de Camila. Marina sentiu o coração apertar. A neta. Uma das pessoas que tinham perdido tudo por causa das ações de sua família. Pode sentar, disse Marina finalmente, apontando para a cadeira ao lado. Laura se sentou, as mãos nervosas no colo. Vim agradecer, disse com voz emocionada, e pedir desculpas. Sei que não sou responsável pelo que minha mãe e meu tio fizeram, mas carrego esse peso. Ver o que você construiu, a justiça que trouxe, enquanto minha família só trouxe dor. Marina colocou uma mão sobre as mãos trêmulas da jovem. Você não carrega a culpa de seus pais, disse com firmeza. Você só carrega a responsabilidade de escolher ser diferente. E pelo simples fato de estar aqui, já provou que é. Laura começou a chorar. Estudo história agora.
Quero documentar casos como o seu, casos de reparação e justiça. Quero ajudar a consertar o que minha família quebrou. Então você veio ao lugar certo, disse Marina. Há muito trabalho a fazer ainda. Nos meses que seguiram, Laura se juntou à fundação. Sua perspectiva única trouxe uma nova dimensão ao trabalho. Ela entrevistou outras famílias, documentou histórias enterradas, criou pontes entre passado e presente. E Marina, vendo Laura trabalhar com dedicação e humildade, soube que a verdadeira mudança não vinha só de corrigir os erros do passado, mas de garantir que as próximas gerações aprendessem com eles. Quando Marina tinha 85 anos, já não conseguia caminhar muito. Mas toda semana, seus netos a levavam em uma cadeira de rodas até a Câmara das Flores, onde ela ainda cuidava pessoalmente das plantas. Um dia, enquanto regava as rosas, um dos bisnetos perguntou: "Vovó, por que você ainda faz isso?" "Tem gente que pode cuidar das flores." Marina sorriu. Aquele sorriso cheio de sabedoria que só vem de uma vida bem vivida. Porque estas flores são uma promessa, meu amor. Uma promessa de que nunca vamos esquecer. De que nunca vamos deixar a ganância ou o orgulho nos fazer tratar outras pessoas como menos que humanas. De que sempre vamos escolher a justiça sobre o lucro, a dignidade sobre o poder. Mas vovó, disse o menino, você já fez tudo isso. Já cumpriu a promessa. Marina negou com a cabeça gentilmente. Uma promessa dessas nunca está completamente cumprida, querido. É algo que cada geração tem que renovar. É algo que você terá que continuar quando eu não estiver mais aqui. Marina riu suavemente. Você não precisa ser tão bom quanto eu. Você só precisa escolher ser bom. Escolher todos os dias, mesmo quando é difícil. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando seria mais fácil fazer o contrário. É isso que faz a diferença. Anos depois, quando Marina finalmente descansou, foi enterrada na colina que dava vista para toda a vinha. Milhares de pessoas vieram ao funeral, descendentes das famílias escravizadas, trabalhadores que ela tinha empregado, estudantes da escola, pessoas de todo o país cujas vidas tinham sido tocadas por sua história. Laura, agora diretora da fundação, fez o discurso principal. Marina não era uma santa, disse. Era uma mulher comum que enfrentou circunstâncias extraordinárias e fez uma escolha. Escolheu a honestidade quando teria sido mais fácil roubar. Escolheu a dignidade quando teria sido mais fácil se rebaixar. Escolheu acreditar que a terra morta podia viver de novo quando todos diziam que ela estava louca. E ao fazer essas escolhas, não só mudou sua própria vida, mudou a vida de centenas de pessoas. Mudou a história desta terra, mudou o futuro, fez uma pausa, as lágrimas escorrendo livremente. Ela me ensinou que nunca é tarde demais para fazer o certo, que nunca é tarde demais para escolher ser melhor, e que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que plantamos para que outros colham. Após o funeral, Gabriel, Sofia e seus filhos se reuniram na casa. Sobre a mesa estava uma última carta de Marina, escrita meses antes de morrer. Gabriel a abriu com mãos trêmulas e leu em voz alta. Meus queridos filhos, netos e bisnetos, se estão lendo isto, significa que minha jornada terminou. Não fiquem tristes. Vivi uma vida plena, uma vida que tinha significado, uma vida que fez diferença. Isso é tudo o que alguém pode pedir. Deixo para vocês não só esta vinha, não só a fundação, não só a riqueza material. Deixo um legado muito mais importante. Deixo a prova de que a honestidade vale mais que o ouro, de que a dignidade vale mais que o conforto, de que fazer o certo, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena. Cuidem desta terra, cuidem das flores na Câmara, cuidem das pessoas que trabalham aqui e nunca, nunca esqueçam de onde viemos. Nunca esqueçam que tudo o que temos foi construído sobre uma escolha simples, a escolha de ser honesto quando teria sido mais fácil não ser. Essa é a única coisa que realmente importa. Com todo o meu amor, Marina. Gabriel dobrou a carta cuidadosamente, as lágrimas manchando o papel. Vamos continuar, disse com voz firme. Vamos continuar o que ela começou. E continuaram. A vinha prosperou geração após geração. A fundação expandiu seu trabalho para outros países. A escola formou centenas de jovens que levaram os ensinamentos de Marina para o mundo. E todo ano,
no aniversário da morte de Marina, a família se reunia na Câmara das Flores. Renovavam as plantas, liam os nomes das famílias escravizadas, recontavam a história para as crianças mais novas. E todo ano, ao final da cerimônia, faziam um brinde. A Marina diziam, que nos ensinou que a terra sempre lembra, que o trabalho honesto nunca é em vão, que a justiça, mesmo quando demora, sempre chega. E brindavam não só com vinho da vinha, mas com a certeza de que o legado de Marina continuaria vivo enquanto houvesse pessoas dispostas a escolher o certo sobre o fácil, a justiça sobre a conveniência, a dignidade sobre o lucro, porque no final, essa era a verdadeira história de Marina. Não era sobre uma mulher que encontrou um tesouro, era sobre uma mulher que se recusou a perder o tesouro mais valioso de todos, sua integridade, e esse tesouro, diferente do ouro enterrado, era algo que ninguém poderia tirar. Era algo que se multiplicava quando compartilhado. Era algo que continuaria vivendo muito depois que ela partisse. Era a prova viva de que uma pessoa comum, fazendo escolhas extraordinárias, pode mudar o mundo. Décadas depois, um jovem historiador visitou a vinha fazendo pesquisa para um livro sobre justiça restaurativa. Entrevistou a família, visitou a Câmara das Flores, estudou os documentos. No final de sua visita, perguntou ao bisneto de Marina, agora um homem de meia idade dirigindo a vinha. De tudo que sua bisavó deixou, o que você acha que é o mais importante? O homem pensou por um longo momento, olhando para as vinhas que se estendiam até o horizonte. Ela nos deixou terra, dinheiro, uma fundação, uma história incrível. Mas o mais importante que nos deixou foi uma pergunta. Que pergunta? Quando estou sozinho, quando ninguém está olhando, quando seria mais fácil fazer o errado, que pessoa eu escolho ser? Essa é a pergunta que minha bisavó respondeu todos os dias durante 17 anos. E é a pergunta que todos nós temos que responder todos os dias de nossas vidas. O historiador assentiu, fazendo anotações. E qual é sua resposta? O homem sorriu. Todos os dias, eu tento responder da mesma forma que ela respondeu. Escolho ser honesto. Escolho ser justo. Escolho acreditar que fazer o certo, mesmo quando ninguém vê, sempre importa. Nem sempre consigo. Sou humano, cometo erros, mas todo dia tento. E isso, concluiu, é o verdadeiro legado de Marina. Não é que ela era perfeita, é que ela tentava. Todos os dias, sem falta, ela tentava ser melhor. E ao fazer isso, nos mostrou que todos nós podemos. Aquela noite, depois que o historiador partiu, o bisneto de Marina caminhou sozinho até a colina onde ela estava enterrada. A lua cheia iluminava as vinhas, transformando tudo em prata. Ele se sentou ao lado da lápide simples que dizia apenas: Marina, mulher honesta, mãe amorosa, amiga da justiça, obrigado, vovó, sussurrou, por nos mostrar o caminho, por nos ensinar que a riqueza verdadeira não está no que temos, mas em quem escolhemos ser. Prometo continuar seu trabalho. Prometo ensinar meus filhos o que você me ensinou. Prometo que sua história nunca será esquecida. O vento soprou suavemente através das vinhas, trazendo o cheiro de uvas maduras e terra fértil. E por um momento, ele jurou que podia ouvir a voz de sua bisavó, gentil e firme, dizendo as palavras que ela sempre dizia. A fome passa, mas a desonra não. Escolha sempre a honra. Escolha sempre o amor. Escolha sempre fazer o certo mesmo quando custa tudo. Porque no final é a única coisa que realmente importa. E enquanto ele caminhava de volta para casa, as estrelas brilhavam sobre a vinha que Marina tinha ressuscitado, sobre a terra que tinha sido amaldiçoada e depois redimida, sobre o legado de uma mulher que provou que nunca é tarde demais para fazer justiça. E em algum lugar no fundo da terra, a água do manancial continuava fluindo, alimentando raízes, dando vida, lembrando a todos que a terra sempre guarda seus segredos e que os maiores tesouros nunca são os que brilham, são os que transformam. Que Deus abençoe você por escutar esta história. Nos vemos na próxima.